Bom dia a todos. Então, meu nome é Fabiano. Quero agradecer aí a presença de todos, tá? E então vamos aí falar um pouquinho do projeto Efica Eficatos, como funciona e a gente ter uma ideia aí, todo o processo dessa ferramenta aí, ok? Bom, o projeto Efica, para vocês então entenderem, ele é bem simples, tá? É bem tranquilo aí a utilização dele. Porém, o Efica, quando a gente fala, a gente tem que entender, eles são uma ferramenta, porém é dividido em duas, né? O que seria essa divisão? A gente tem uma ferramenta aonde a gente vai instalar ela lá no cliente, né, no escritório contábil. Então ele fica lá uma instalação local, lá no servidor do cliente. E também a gente vai instalar uma ferramenta, que é o Efica, lá na máquina do cliente do escritório, né? Então, eu tenho duas instalações, uma que fica no escritório, um robozinho lá, vamos chamar aí de robozinho, tá? E outra que fica lá no cliente dele. Então, se a gente pegar lá uma base de um escritório que tem 100 clientes, são 100 instalaçõezinhas lá que vai ficar rodando livre lá no cliente, ok? Bom, o que o escritório, a ferramenta no escritório vai fazer? Ele vai buscar as informações que vieram do escritório, lá do cliente, né? Bom, lá no cliente, o que eu consigo, então, buscar? Lá a gente vai fazer uma parametrização, que eu já vou mostrar para vocês, aonde eu busco, através do software de gestão, para mim não importa qual software do cliente lá, do escritório, porém eu dependo de algumas informações, né? Um relatório de contas a pagar ou a receber, tanto em planilha como arquivo em TXT, né? O extrato bancário, também a gente traz essa informação para cá. Só lembrar que o extrato bancário, ele tem que ser lá em OFX, ok? Notas também, XML de entrada, XML de saída. Então, tudo isso a gente vai deixar vinculado, parametrizado no cliente do escritório, ok? Bom, o Eficatos, ele é a ponte, né? Essas informações que está lá no cliente, vamos dizer assim, que tem 100 clientes rodando, ele sobe para o Eficatos, que o Eficatos ele vai fazer essa contabilização e vai, através do Efica, trazer para a base do top ou então de outros sistemas, ok? Então, a gente tem o top e a gente também atende o sistema aí de concorrentes, vamos falar assim, ok? Não é só top. Então, isso que é o interessante. A gente consegue trabalhar com N concorrentes também. Bom, com isso, esse projeto, a gente fala aí 95% a 100% de eficiência. Por quê? Se eu estou pegando lá quase todos os dados lá e trazendo para dentro do top, então eu não tenho tanto retrabalho, né? Quais são as vantagens aí, tá? Vamos falar aí do Efica para empresa de contabilidade, tá? Ó. Então, ele é a integração dos dados dos clientes da empresa de contabilidade. Principais funcionalidades, ó. Gerencia os clientes da empresa de contabilidade que irão utilizar o Efica. É o início do BI, né? Que vai trazer as informações lá para a nossa arca. Tá? Ele traz a baixa de XML de entrada e saída, integrando aí com o top. Ok? Porém, a gente tem o GED Busca também que faz esse trabalho. Baixa lançamentos contábeis dentro do diretório do top para importação. Então, só lembrar, ele vai buscar esses dados que está lá no cliente, vai converter para contabilização e vai disponibilizar esses lançamentos contábeis
já para integração com o top, ou integração com um sistema um sistema concorrente nosso, seja domínio, seja ProSoft, ok? Bom, através aí do Eficatus, o contador irá parametrizar em Cloud a contabilização contábil e conciliar as informações para integração com o top, ok? A sincronização, então, é automática por arquivos web service. Ele tem a importação do plano de contas do top ou de terceiro, vamos falar assim. A contabilização automática, disponibilidade de contabilização por rateio, que a gente pensou também na questão daqueles clientes que querem ratear suas receitas e despesas, e a conciliação com o extrato bancário, que esse é o diferencial aí também. Agora vamos falar um pouquinho do Efica cliente lá da empresa de contabilidade. Quais as funcionalidades lá para o cliente, né? Então, a gente faz lá uma parametrização, onde o sistema ele vai captar, né, e buscar XML de entrada ou saída, contas a pagar e a receber, né, em arquivos em TXT ou XLS. Tá? Por enquanto, a gente está trabalhando nessas duas linguagens aqui. Captar lançamentos aí de recebimentos e pagamentos já direto para o caixa e para o banco também. Ok? E busca o extrato bancário em OFX. Tudo isso, o cliente ele vai disponibilizar numa pastinha lá na máquina dele, e o Efica vai fazer o trabalho de trazer essas informações para cá, ok? Bom, mas e o layout? Então a gente deixou o layout aberto, né? Porque a gente não sabe lá na ponta qual que é o arquivo, o que tem no arquivo, quais as informações. Então esse layout é totalmente aberto, tá? E a sincronização automática dos arquivos via web service. Então eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta do Efica. Bom, essa ferramenta, só para vocês entenderem, depois a gente vai dar o treinamento, né? Começar os treinamentos aí. Isso. Lá na página do eficatus.com.br, a gente tem um menu aqui chamado Eficatus/Efica. E nele é onde vai fazer o download aí para instalação. Então, vamos pensar aí que a gente é um escritório contábil, que temos aí 100 clientes, tá? Eu vou instalar essa mesma ferramenta no escritório uma única vez e vou instalar uma única vez lá no meu cliente, nos 100 clientes aí, né? Vamos falar em 100% eficiência, ok? Bom, essa ferramenta, ela vai rodar aqui, né? É uma ferramenta leve. Isso aí vai tá consumindo, não está consumindo nada, tá? É uma ferramenta bem simples aí de usar e bem leve, ok? Então, dentro aqui dessa ferramenta, eu tenho uma configuração, tá? Então, essa, vamos falar, é a carinha aí do Efica, tá? A gente está no Efica para o cliente, ok? Então, vamos pensar lá nos 100 clientes. Bom, então eu crio a empresa lá do meu cliente. Como que eu crio? Eu vou entrar no Eficatus, na página principal, e eu tenho a opção aqui, ó, cadastre-se. Então, eu sou escritório, eu peço para o meu cliente, ou eu mesmo, como é um sistema via web, eu posso vir aqui e criar o CNPJ, o nome do cliente, o telefone e e-mail, e se ele pertence ao projeto Efica. Quando a gente fala aqui do projeto Efica, então a gente pede quem que é o contador responsável lá, que vai receber esses dados para integração com o sistema de contabilidade, né? Além disso, esse cliente ele já diz aqui para nós de qual CA que ele pertence. Ok? Só um momento. Bom, nessa lista aqui, caso alguma CA entrar a minha CA não está aqui.
Então, porque alguma CA que ainda não solicitou o cadastro para o Eficatos. No momento que faz o cadastro da sua CA aqui, automático ela entra para a nossa lista, ok? Bom, feito o cadastro, tanto do escritório, como das 100 empresas lá do escritório, então eu entro na ferramenta do Efica e vou dizer aqui, ó, o CNPJ do meu cliente lá, o usuário e senha, e automático eu vou fazer o login e testar a conexão. Ok? Então, ele já traz os dados, ó, e ele já vai vincular em qual base pertence, qual que é o e-mail do escritório de contabilidade, tá? Qual que é o e-mail da empresa lá do cliente. Ok, então. Como que funciona? Essa ferramenta instalada lá, eu entro aqui no menu chamado Arquivos, e eu tenho essas abinhas, ó, contas a pagar, contas a receber, XML de entrada e de saída e o extrato bancário. Essas pastinhas eu vou determinar lá no cliente qual o caminho que esse cliente vai salvar o arquivo para mim. Ah, mas ele tem um sistema de gestão e esse sistema de gestão está lá no servidor, está numa máquina lá específica. O que a gente tem que obter desse sistema de gestão? Tem que pedir o relatório, tanto em Excel aqui, ó, XLS, como em arquivo TXT. Hoje eu vou apresentar aqui o XLS para vocês, que é muito fácil de configurar, inclusive. O próprio usuário pode fazer. Ah, o usuário não vai fazer. Não tem problema. O escritório lá, com a nossa ajuda aqui, podemos tratar, ok? Então, o que tem que solicitar? Olha, o teu sistema gera arquivo do contas a pagar e do contas a receber? Você consegue entrar lá no banco e gerar um extrato bancário em OFX? Ah, eu consigo. Então, salva nesse caminho para mim. Esse caminho, aí vocês identificam lá com o cliente. Ok. Eu peguei um arquivo aqui só de exemplo, tá? Ó. Esse é um arquivo de um contas a pagar que foi gerado por um sistema e aonde veio algumas informações. Então, é um cliente que ele tem lá um sistema de gestão, que o sistema de gestão dele gera esse arquivo. Porém, conforme o Dr. Romeu falou aqueles 4 cenários, temos clientes que fazem direto na planilha do Excel. Para nós é ótimo isso. Tá? É 95% de eficiência. Então, eu pego as informações e elas estão aqui. Ó. Por exemplo, a espécie, número do documento, quem que é o fornecedor, se o valor aí, se tem o valor a pagar e já pago, ó, então, se foi pago por qual banco, tudo isso ó, são informações simples que eu acredito que qualquer financeiro de uma empresa tem essas informações. Porém, o detalhe aqui é que tem que ser linha sequencial, ok? Então, essa informação, lá no Efica, a gente vai configurar. Veja como é fácil, gente, ó. Não é nada complicado, tá? Ó. Nesse arquivo do contas a pagar, que está lá nesse caminho, ó, tem o CNPJ no arquivo? Tem, ó. Então eu venho aqui, a gente já lista algumas informações que a gente precisa. Porém, aqui tem um detalhe que são 4 asteriscos, ó. Pelo menos no arquivo tem que ter essas 4 informações, é o que o Efica exige. Tem que ter um CNPJ, tem que ter uma data de vencimento, o número de um documento e o valor desse documento, tá? A gente já agregou aqui, pensando naqueles arquivos que o cliente manda apagar e já arquivos pagos, né? Já aí caixa e banco, data de pagamento, a parcela do título, se teve multa e juros e o histórico, ok? Então eu digo aqui, ó, CNPJ, está lá na coluna E, ó, veja que eu estou lendo XLS direto. Data de vencimento, está lá na coluna J. Então eu venho montando essa estrutura.
eu quero que desconsidere a primeira linha do arquivo, porque na maioria das vezes aí, dos clientes que a gente andou buscando, ele tem um cabeçalho, ó. Então a gente já deixou preparado aqui no EFICA para desconsiderar esse cabeçalho. Para o contas a pagar é o mesmo procedimento, eu entro no arquivo, e nesse arquivo eu faço a leitura lá da coluna. Nele também eu determino o tamanho, né? São até 250 caracteres cada campo, porém eu coloquei aqui 100, ok? Determino também aonde está o XML de entrada e XML de saída. Ah, mas o meu cliente lá vai usar o GEDBusca. Então, não tem necessidade de estar usando aqui. E o extrato bancário em OFX, independente do banco, ok? Sendo o OFX toda a linguagem. Bom, aqui em cima, eu já determino também qual o arquivo que eu quero fazer a busca, né? O upload desse arquivo. Ó. Bom, eu quero que busca XML de entrada e saída, eu quero que busca o contas a receber e quero que busca o contas a pagar e o extrato em OFX. Esse númerozinho aqui na frente, ó, é porque lá nesse caminho do contas a pagar, por exemplo, existem 2 arquivos para serem buscados, né? Sincronizados. E lá no extrato eu tenho 6 arquivos. Então a gente colocou aqui para identificar se tem um arquivo ou não. Tá? Os maiores detalhes técnicos, depois no treinamento a gente vai mostrar toda a parte técnica mesmo. Bom, aqui então eu peço para sincronizar. Tá? Eu não vou pedir agora para sincronizar. E o sistema vai buscar esse arquivo e lá na base desse cliente, né, do cliente do escritório, vamos entrar aqui no Eficatus, tá? Eu vou logar o CNPJ, login e senha do cliente e ele vai entrar já direto no sistema. Bom, então essa é o Eficatus, tá? Então, eu preciso do Eficatus, vocês vão entender o porquê eu preciso do Eficatus, ok? Bom, o cliente lá, ele tem um sistema de gestão, seja um Amplus, seja lá um Connectus, ou, né, o Metaposto, ou então sistemas aí de terceiros, que lá na ponta tem N sistemas, ok? Veja que a linguagem é a mesma, é um arquivo em Excel, tá? Ou um arquivo TXT com os dados do contas a pagar e do a receber. Bom, mas o meu cliente não vai usar o Eficatus. Não tem problema. O que o contador, então, vai fazer? Ele vai pegar o plano de contas dele, independente de qual sistema de contábil ele usa, e ele vai fazer uma integração para o Eficatus do plano de contas. Ok? Eu peguei um padrão aqui do top, tá? Que é o plano de contas lá do cliente. Tá? Então, trouxe o plano para dentro do Eficatus. Bom, dentro aqui do Eficatus, o escritório de contabilidade, né, ele vai criar o histórico padrão. Então, ele vai determinar, essa empresa tem lá, a gente fala histórico padrão, porém essa nomenclatura a gente está pensando aí em mudar para histórico operacional, tá? Porque cada operação cria-se um histórico. Então, por exemplo, o cliente fez a compra lá de material de higiene, qual que é o histórico padrão para contabilizar? Então, eu vou criar a nomenclatura, eu vou amarrar a conta contábil, devedora, credora, e vou cadastrar aí um grupo de receitas e despesas, caso queira utilizar. A gente pensou também naqueles clientes que utilizam lá o centro de custo do top, né? Então, utiliza a classe 6 e qual é o centro de custo do top. Então, o escritório, ele vai acessar a base lá do seu cliente e ele vai criar o plano de contas, importar esse plano, aproveitar o que tem, e ele vai criar esse histórico padrão, aí, histórico operacional. Só um momento.
Bom, então, feita essa parametrização, aqui dentro do sistema, no menu Administração, Empresas, a gente criou aqui, né? Bom, esse cliente aqui, ele vai contabilizar? Então, ele contabiliza. Utiliza plano 7, 9 ou 16 dígitos? Então, eu peguei esse plano que utiliza 7. O 16 dígitos é para aqueles casos que, além de atender o top, ele também vai atender a Tratactus, nossa Tratactus. Mas o cliente lá, o escritório que a gente está colocando, ele usa uma contabilidade, não é da Exactus. É um domínio, é um ProSoft, é Alterdata. Então, parametriza como 16 dígitos. Ok? Bom, essa contabilidade utiliza centro de custo contábil. Se é uma contabilidade sintética ou analítica, né, cliente a cliente, eu quero amarrar lá no plano de contas, detalhar cliente por cliente, ou sintética, que é clientes diversos ou fornecedores diversos, ok? Bom, se for sintética, eu mostro qual que é o grupo da conta de clientes diversos, fornecedores diversos, ok? Bom, algumas parametrizações aí de desconto concedidos, de juros, né? Que aí o sistema já vai contabilizar essa parte automático também. Para a empresa lá de contabilidade, tá? Ela está fazendo essa parametrização. Então, quando a gente fala em cadastro, né? Em parametrização, lá no cadastro de um fornecedor, por exemplo, se for aí analítico, eu tenho que entrar fornecedor a fornecedor e pôr uma conta contábil, tá? Porém, a gente tem a automação, né, com o top de criar as contas ou pegar as contas conforme o CNPJ. Mas a gente, pensando aí em todas as realidades aí que tem, dentro do cadastro, então, do fornecedor, eu tenho um campo. Deixa eu fechar aqui e entrar de novo. Opa. Cadastro aqui do fornecedor. Tá? Então, eu tenho um campo lá específico para informar qual que é a conta desse fornecedor aqui, a conta contábil, né? Bom, além disso, eu também, só abrir aqui, ó, que o pop-up tá, ó, como a gente está na web, né? Então, o pop-up aqui bloqueou a gente, tá? Ok, então. Ó. Então, nesse cadastro do meu fornecedor, aqui informações complementares, eu posso informar a conta contábil do plano de contas e eu já determino aqui, para ficar automático, qual que é o histórico padrão para esse fornecedor. Bom, esse fornecedor aqui, ele é material elétrico, então eu crio lá um histórico padrão. Dentro desse histórico padrão, eu já determino a conta devedora e credora e deixo vinculado a esse fornecedor, ok? Aí vocês vão falar, nossa, mas o escritório de contabilidade lá, ele vai ter que entrar fornecedor, cliente por cliente parametrizar? Bom, a gente criou aqui, então, uma tela específica, tá? Chamado aqui, ó, manutenção do cadastro contábil, aonde vai trazer todos os fornecedores e clientes, e neles a gente vai fazer essa parametrização. Ó. Por exemplo, esse cliente aqui, ó, 1.200 aquecimento, qual que é a conta contábil? Então, eu já venho aqui e busco a conta. Qual que é o histórico padrão desse cliente? Então, eu já vinculo qual que é o histórico padrão desse cliente. Tudo isso aqui é a primeira parametrização, que depois o sistema automático ele vai fazer todo o trabalho. Ok? Então, para vocês entenderem, ó, a gente faz a parametrização fornecedor a fornecedor. Quando eu vou lá pelo EFICA e busco o arquivo do contas a pagar ou a receber,
Automático, ele vem para o financeiro do Eficatus. Tá? Ó, vamos pegar esse lançamento. Ó. Ele vem para o financeiro aqui do Eficatus. E se eu tiver amarrado lá aquele histórico padrão ou histórico operacional, ele já vai puxar aqui automático. Como eu não deixei parametrizado, para vocês verificarem, né? Então, ele já vai ler aquela tabela e automático já vai preencher a contabilização. Agora, vamos pensar no mês que vem. Pegou o mesmo arquivo, mesmo fornecedor. O Efica trouxe o arquivo para dentro do Eficatus. A minha contabilidade está pronta. Bom, além disso, tem a questão do extrato bancário. Então, eu busco o meu extrato bancário lá em OFX pelo Efica, e a partir daí eu vou fazer a conciliação bancária. Aqui ele vai apresentar o extrato lá que foi trazido do Efica, e eu tenho meus lançamentos deste mês aqui para fazer a conciliação. Então, a partir daqui, a gente vai conciliando. Ah, tem esse lançamento de 1.000, está lá no extrato, então eu vou fazendo a conciliação bancária, ok? Bom, a gente está aí no projeto, tá? Do Efica. Tem um asterisco aqui ainda, caso vocês acessarem lá. Conciliação contábil. Então, nessa tela é onde o contador vai acessar, tá? Ele vai acessar a sua empresa lá, que as 100 empresas que a gente colocou o Efica, ele vai acessar essa empresa e vai visualizar todos os lançamentos de contas a pagar, de contas a receber, e também aqueles que foram baixados e recebidos aí por caixa, por banco e etc. Aqui ele vai fazer a conciliação contábil direto pelo Eficatus, ok? Então, o que ele vai fazer? Esse título aqui, ó, foi contabilizado? Ah, não foi. Então, ele nessa tela aqui, ó, ele já pode fazer a contabilização. Ah, ele foi contabilizado já? Então, ele vai lá no lançamento e vai conferir. É essa conta devedora e essa conta credora? Então ele só concilia. Houve a baixa desse título aqui? Então, a baixa ainda não houve, tá? Então, ele vai ficar esperando em aberto. Então, ele vai trazer uma provisão de lançamentos e ele vai trazer a baixa contábil também desses lançamentos. Ok, pessoal? Feito, então, essa conciliação, é onde ele vai disponibilizar o arquivo lá na pastinha da Exactus e o pessoal do contábil entra e vai fazer a importação. Só lembrar que essa integração, ela está para a Exactus no layout modelo 2, que já está pronto, e também no layout aberto para N fornecedores aí contábeis, né? Então, uma Domínio, uma ProSoft, eu posso... qual que é o layout? Não importa, o contador que vai poder criar o layout para exportação. A informação está aqui. A estrutura que vai montar o arquivo é que aí o usuário que vai montar da maneira dele. Ok? Então, assim, para hoje é essa apresentação, para vocês conhecerem aí o projeto, tá? A partir do... a gente vai começar agora a agendar os treinamentos, tá? E a partir desses treinamentos que vocês vão entenderem melhor toda essa parte técnica. Então, quero agradecer.